Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia quem está falando e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E nesse estudo de hoje vamos estar aqui fazendo o encerramento da nossa série As Sete Igrejas do Apocalipse. Hoje vamos aqui aprender um pouquinho sobre a sétima igreja, a qual Jesus escreveu a sua carta através do apóstolo João. E a igreja que vamos ver hoje é a igreja de Laodiceia. Então, fique aí ligadinho aí até o final desse vídeo, para que você possa assim aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. E antes aqui de iniciar então o nosso estudo, eu já quero fazer aqui para você aquele convite especial. Você que está chegando agora, que é novo aqui no canal, que vai estar assistindo esse vídeo, porém ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal. Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver conteúdos novos aqui no canal. E também eu peço a todos vocês, meus irmãos, não esqueçam de deixar aí o seu like, o seu comentário e também compartilhar este vídeo para mais pessoas. Fazendo isso, você vai estar ajudando não somente o canal a crescer, mas também estará ajudando a muitas outras pessoas a aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. E assim, eu e você juntos vamos estar aqui propagando o Evangelho de Cristo. Então, faça aí essas considerações aí, é rapidinho, tudo gratuito, e assim você vai estar fazendo uma boa obra para a glória de Deus. Agora, meus irmãos, sem mais delongas, vamos então aqui para o nosso estudo de hoje. Amados, a igreja de Laodiceia foi a última igreja a qual Jesus escreveu a sua carta através da vida do apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos. E nessa carta a qual Jesus escreveu para a igreja de Laodiceia, foi aqui uma carta a qual a igreja foi duramente criticada. Exatamente isso, irmãos. Nessa carta aqui, nós vamos ver aqui que a igreja de Laodiceia foi duramente criticada por Cristo Jesus. E por causa da carta à igreja de Laodiceia, aquela igreja local ela ficou muito conhecida entre os cristãos como uma igreja morna e apática, sinônimo de descompromisso com o Senhor e de indiferença espiritual. Inclusive, frequentemente essa igreja é apresentada como o direto oposto da igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia, assim como as outras igrejas da Ásia Menor, provavelmente foi fundada durante o ministério do apóstolo Paulo naquela região. Laodiceia era uma cidade importante na região da Frígia, na Anatólia, isto é, na antiga Ásia Menor, que atualmente pertence ao território da Turquia. A cidade de Laodiceia era conhecida por sua riqueza e poder econômico, por ficar no meio de três grandes rotas comerciais. A cidade se tornou um centro financeiro local. Na cidade havia também uma importante escola de medicina que ficou conhecida por desenvolver um remédio para a visão. Na cidade havia prédios importantes e muitos de seus cidadãos eram consideravelmente ricos. Laodiceia ainda era conhecida por produzir uma lã especial importante para a confecção de tecidos. Além disso, a cidade ficava localizada nas proximidades de fontes de águas termais. A cidade de Hierápolis
vizinha de Laodiceia, possuía fontes de águas quentes que eram usadas com propósitos medicinais. A cidade de Colossos, igualmente vizinha de Laodiceia, também contava com uma fonte de águas frias das montanhas, que era muito apreciada. Essas informações ajudam o leitor da Bíblia a entender corretamente a carta à igreja de Laodiceia. Então agora vamos para a carta à igreja de Laodiceia. Tal como as demais cartas registradas no livro do Apocalipse, a carta à igreja de Laodiceia foi dirigida ao líder daquela igreja local. Na introdução da carta, o Senhor Jesus se apresentou como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Na sequência, o Senhor Jesus disse que conhecia as obras da igreja de Laodiceia. O problema era que o corpo de crentes daquela igreja não era nem frio e nem quente. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Inclusive, Jesus disse que seria melhor que eles fossem frios ou quentes. Talvez ser frio, nesse caso, significasse ser alguém que ainda não havia tido conhecido, o Evangelho de Cristo e podia ser evangelizado. Da mesma forma, ser quente talvez significasse ser alguém fervoroso na fé, isso é, um cristão comprometido com Cristo. Por outro lado, como argumentam alguns comentaristas, podia ser que ser frio, nas palavras de Jesus, significasse ser uma igreja semelhante àquele tipo de água refrescante adequada para saciar a sede de alguém. Também era possível que ser quente significasse ser uma água termal, usada naquele tempo com propósitos curativos. Mas o real estado dos crentes de Laodiceia era de mornidão, um estado que deixava o próprio Cristo enjoado. Isso é muito interessante, porque o Senhor Jesus Cristo não disse que estava irado com a igreja de Laodiceia e pronto para destruí-la. Ele simplesmente disse que estava nauseado e pronto para vomitá-la de sua boca. Esse é um tipo de sentimento do Senhor em seu relacionamento com alguém, que não se repete em nenhum outro lugar na Bíblia. O erro da igreja de Laodiceia. Na carta à igreja de Laodiceia, é dito que aquela era uma igreja morna. Essa era uma descrição simbólica para falar o estado de apatia espiritual daquela igreja. Laodiceia era uma igreja espiritualmente indiferente. Em termos práticos, aquela igreja estava confortável e acomodada ao mundo. O Senhor Jesus apontou de forma direta o erro daquela igreja. Os crentes de Laodiceia tinham um espírito de autossuficiência. Eles diziam: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Os crentes de Laodiceia eram orgulhosos e tinham sido influenciados pelo modo de vida daquela cidade. Provavelmente eles se consideravam cristãos excelentes, que estavam espiritualmente ricos. Parece que os crentes de Laodiceia eram daquele tipo de pessoa que pensa não merecer nada menos
que é a bem-aventurança eterna. Em outras palavras, parece que os crentes de Laodiceia acreditavam que o Senhor não ousaria deixá-los fora do paraíso. Eles não conseguiam enxergar o próprio pecado. Estavam acomodados em sua prepotência espiritual. Então, enquanto aos olhos humanos aquela congregação se enxergava rica, abastada e tão realizada, ao ponto de não precisar de nada, aos olhos do Senhor, aquela igreja era vista como infeliz, miserável, cega e nu. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. A exortação à igreja de Laodiceia. Após revelar a verdadeira situação espiritual da igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus graciosamente exortou aquela igreja a uma mudança urgente. É interessante notar o tom pastoral e misericordioso com que Cristo falou àquela igreja. Curiosamente, ele não deu uma ordem, mas deu um conselho àqueles crentes. Primeiro, Cristo falou que, para que eles fossem verdadeiramente ricos, tinham que comprar dele ouro refinado pelo fogo. Segundo, eles tinham de comprar vestes brancas para cobrir sua vergonha. Terceiro, tinha que comprar colírio para os olhos. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Perceba os detalhes na descrição que Jesus fez daquela igreja. A igreja daquela cidade rica era, na realidade, pobre e miserável. A igreja daquela cidade, que era referência na indústria de tecidos, estava despido. Por fim, a igreja daquela cidade, que tinha o melhor remédio para os olhos, era cega. Obviamente que o Senhor Jesus Cristo estava falando da salvação e das bênçãos envolvidas nela. A salvação é o ouro que realmente enriquece o homem. O apóstolo Paulo escreveu que Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor a nós, para que por meio de sua pobreza pudéssemos ser feitos ricos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Irmãos, é bom enfatizar aqui nesse texto que esse enriquecimento que a Bíblia está falando não significa enriquecimento material, tá? Presta atenção. Muitos têm convertido, têm interpretado esse texto de uma forma errada, trazendo esse enriquecimento como se fosse uma riqueza material, uma riqueza secular, mas não. Aqui está falando sobre a vida espiritual. Enriquecidos aqui significa que através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, misericordioso, por amor de nós, ele se fez que pobre, para que nós pudéssemos ser alcançados pela graça, ou seja, enriquecidos espiritualmente para a nossa salvação. Então é bom enfatizar isso nesse texto, para que você não venha aí compreender as coisas de uma maneira errada. Amém? Então vamos prosseguir. A obra da salvação também inclui a justificação, que é a vestimenta que cobre a nossa culpa e nos torna apresentáveis a Deus pelos méritos de Cristo. Aqueles que são salvos são vestidos da justiça de Cristo. Por fim,
A salvação implica ainda em dar visão àqueles que eram cegos. A igreja de Laodiceia estava cega para o seu próprio pecado. Nem mesmo o famoso remédio para os olhos, produzido na universidade daquela cidade, podia ser útil nesse caso. A igreja de Laodiceia precisava de um colírio contra a cegueira espiritual. Aquela igreja precisava de um remédio eficaz para abrir os seus olhos, a fim de que ela pudesse enxergar o trono da graça de Deus. E esse tipo de colírio só pode ser encontrado em Cristo Jesus. A igreja de Laodiceia precisava comprar de Cristo. Há algo extraordinário na forma como o Senhor Jesus chamou aqueles crentes a comprarem dele todas as coisas que precisavam. Se tudo isso realmente tinha a ver com a salvação, num primeiro momento parece até estranho que Cristo estivesse aconselhando alguém a comprar a salvação. Mas uma leitura um pouco mais atenta do texto bíblico revela o caráter desse conselho. A igreja de Laodiceia pensava ser rica, mas na realidade era miserável e pobre. Então, como alguém sendo pobre e miserável seria capaz de comprar ouro, vestes novas e remédio? A verdade é que, por mais que alguém seja rico e abastado, ninguém é capaz de comprar as bênçãos da salvação. Por isso, Deus convida os homens a comprar deles sem dinheiro, sem custo. E o nome disso é graça. Isaías 51, versículo 1. Perdão, irmãos. Isaías 55, versículo 1. Vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Na sequência, o Senhor Jesus falou àquela igreja que somente é disciplinado e corrigido aquele a quem ele ama. Aquela igreja estava sendo suavemente convidada a se arrepender e a ser zelosa. Apesar de tudo, Cristo amava aquela igreja. Inclusive, Jesus disse à igreja de Laodiceia que estava à porta, batendo repetidamente. E se alguém ouvisse a sua voz e abrisse a porta, ele entraria na casa para juntos cearem. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Esse era um doce convite para a renovação de um relacionamento. A promessa à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia recebeu a carta mais severa da parte de Cristo. Diferentemente das outras igrejas, em Laodiceia não havia nada elogiável. Porém, o Senhor Jesus Cristo buscava restaurar aquela igreja e tinha um plano maravilhoso para ela. Tal como nas cartas direcionadas às outras igrejas, Cristo terminou a carta à igreja de Laodiceia com uma promessa. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ele prometeu uma eternidade de comunhão com Deus, assim como Cristo participa do trono do Pai. Ele prometeu que os vencedores participarão do seu trono. Aquele que ouve a voz de Cristo e o recebe em sua casa, também será recebido por ele na glória eterna.
Irmãos, então esse foi o nosso estudo de hoje, o encerramento aqui da nossa série, as 7 igrejas do Apocalipse, né? A igreja de Laodiceia, e um estudo aqui bastante interessante e importante para o nosso aprendizado, que aqui nós vimos aqui, né, o tamanho da graça e da misericórdia de Deus para com a igreja de Laodiceia. De acordo aqui que nós vimos, né, da forma qual a igreja ela estava vivendo, né, naquela ocasião, quando Cristo enviou essa carta para ela, através do apóstolo João, né, nós podemos ver aqui que Jesus podia muito bem ter feito, né, o que ele fez com algumas igrejas, né, no decorrer aí da Bíblia Sagrada que nós lemos, com algumas igrejas, com algumas cidades, que diante das suas perversidades, né, diante aí dos seus pecados, Jesus poderia ter destruído a igreja de Laodiceia. Mas diante do que nós vimos aqui, eu creio, né, que Jesus, né, ele tinha um propósito para aquela igreja, mesmo diante, né, das circunstâncias, mesmo diante, né, das condições daquela igreja, naquela ocasião. Jesus ele ainda tinha um propósito, né, para aquela igreja. Por isso que, em vez dele, né, escrever que estava irado com aquela igreja e que iria destruir, não, ele deu um conselho para aquela igreja. Ele deu uma orientação para que aquela igreja elas se arrependessem dos seus pecados, dos maus caminhos, e se voltassem para Cristo novamente, para que assim pudessem cumprir, né, o propósito de Cristo sobre aquela igreja. Então é por isso, irmãos, que principalmente nessa igreja de Laodiceia, né, eu acredito, né, que serve como um grande exemplo para nós nos dias de hoje, pela tamanha da graça e misericórdia de Deus para com os seus escolhidos, né, para com aqueles a qual ele os chamou, né, para esta grande obra, para fazer a obra de Deus. Então, procura, né, através desse estudo, né, dar uma meditada, fazer uma autoexaminação sobre a tua vida. Coloque você hoje como se fosse a igreja de Laodiceia, recebendo, né, essa instrução de Cristo, recebendo aqui essa exortação de Cristo, porém, uma exortação aqui a qual Cristo, né, ele trouxe com carinho, com atenção, para alertar a igreja de Laodiceia, para que a igreja de Laodiceia viesse acordar espiritualmente falando. Uma igreja que estava cega espiritualmente, uma igreja que achava que era o quê? Que era rica, que era abastada e que não precisava de coisa alguma, que não precisava de ninguém. Porém, o próprio Cristo falou o quê? Que era uma igreja miserável, pobre, cega e nua. Então, que isso sirva de lição para nós, e que possamos então nos colocar como se nós fôssemos essa igreja de Laodiceia, analisar, será que nós estamos vivendo como a igreja de Laodiceia, com a mornidão, a ponto do Senhor Jesus, ele ter enjoo e querer nos vomitar da sua boca? Então, irmãos, fica de reflexão para nós, amém? Então, esse foi o estudo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse estudo, que vocês possam ter aprendido bastante sobre esse estudo de hoje, e que assim você possa cada dia mais crescer na graça e no conhecimento. Eu quero aqui deixar, irmão, um recado rapidinho para vocês, para encerrar aqui o nosso vídeo, para você não esquecer do seu like, o seu comentário e também compartilhar este vídeo com mais pessoas,
E é claro, você que está chegando agora, que é novo no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações para assim receber todas as notificações, de conteúdos novos aqui do canal. E também deixo aqui o convite para você vir fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Nesse grupo vou estar sempre notificando vocês quando tiver conteúdos novos aqui no canal, e também vai estar aberto para você tirar as suas dúvidas sobre os estudos que é dado aqui no canal. Você assistiu um estudo e teve alguma dúvida? Vai lá no grupo do WhatsApp, coloca lá qual é a sua dúvida. Eu vou procurar então estar esclarecendo, tirando todas as dúvidas de acordo com o estudo que você vai estar assistindo aqui no canal. E também eu peço aí o apoio, a ajuda de todos vocês, para que nós possamos aí alcançar a nossa meta até o final de dezembro, que é os 1.500 inscritos. Por mais, irmãos, que falta aí 350 inscritos aproximadamente, para um mês e pouco. Pode parecer muito, mas eu creio que é possível, se assim vocês me ajudarem, para que alcançamos essa meta. E como ajudar? Fazendo, irmãos, que eu sempre recomendo aqui para vocês: o like, o comentário, assistindo sem ser inscrito, irá se inscrever, compartilhamento. Fazendo isso, com certeza você vai estar ajudando, e eu creio que até o final de dezembro nós vamos aí alcançar esta meta para a glória do Senhor Jesus. Então, até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.